Uma das maiores confusões do fandom de Dragon Ball Z é a respeito do Kaioken do Goku quando ele chegou em Namekusei. Aquela cena clássica, né, onde ele mostra o poder total pro Ginyu, que ele tem 180 mil de poder, com o Kaioken, aparentemente o 1, né, ou o 2, é o poder do Goku duplicado, e ele fala que aquilo não era, tava longe de ser o poder máximo dele. E como ele enfrentou o Freeza lá, e mostrou que tinha o Kaioken aumentado 10 vezes, né? E ainda tentou se superar e usar o 20 vezes. Tudo bem que aguentou só pouquinho, mas conseguiu usar. Muita gente até hoje acha que o Goku pisou em Namekusei com o Kaioken 10 vezes aumentado. E nesse vídeo eu vou te dizer o porquê ele não tem e porque nem faria sentido ele ter. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, falta pouco pra gente bater 7 mil inscritos, então ajuda a gente. E se possível, se torne membro, tá? Pra apoiar nosso canal e receber vídeos antecipadamente. Bora pro vídeo, nerdola! Bom, acho que todo mundo se lembra, cara, é uma das cenas mais clássicas e memoráveis de Dragon Ball Z, que é quando o Goku vai finalmente mostrar o verdadeiro poder dele, né? O Ginyu, que já era o mais forte das forças especiais, ainda tava subestimando, né? Falou que o poder dele devia ser em torno de 60 mil, o poder base do Goku, né? Primeiro que já tava errado, porque a Daizenshu prova que era 90 mil. Segundo que o Ginyu nem fazia ideia do Kaioken, que podia multiplicar o poder do Goku. Então mesmo se fosse 60 mil, Ginyu ia estar ferrado, que era um duplo, era um triplo ali, Kaioken ele ia sentar na graxa. Porém o Goku superou mais ainda, porque ao multiplicar esses 90 mil dele por 2, ele atinge 180 mil. E era o duplo Kaioken, porque pra quem não se ligou, o primeiro Kaioken, só quando ele fala Kaioken, ele ganha ali 50% a mais de poder. Então quando ele tinha o mais de 8 mil lá do clássico da luta contra o Vegeta e o Nappa, ele usou e foi pra 12 mil naquele momento que ele luta contra o Nappa. Quando ele vai contra o Vegeta, ele usa Kaioken, não é o suficiente, dá um soquinho ali no Vegeta, depois usa o duplo, vai pra 16 mil de poder, ainda não é suficiente, ele consegue desviar dos golpes do Vegeta, mas o próprio Vegeta fala que ainda tava brincando, né? Jogou sem força. E só quando vai pro 3 que aí ele consegue superar o Vegeta, que era 24 mil de poder de luta, né? Então o Goku ali contra o Ginyu, ele mandou o duplo Kaioken. Multiplicou 90 por 2, atingindo 180 mil. Porém, pra surpresa de muita galera aí do fandom de Dragon Ball, o Goku não tinha até o 10º Kaioken, até o Kaioken aumentado 10 vezes. E quem fala isso é o próprio Goku no mangá, e vocês vão entender o porquê. No momento que ele tava ali já pós-Zenkai, já se curou, já foi pra nave espacial treinar, ele tava ali em torno de 20 a 30 de gravidade, até 50G, ele não aguentava fazer o 100G ainda, a gravidade aumentada 100 vezes, e ele fala enquanto ele tá treinando, gente, ó, guarda comigo, ele já estava mais forte, ele já tava fazendo o treinamento muito mais do que era os 10G lá do planeta do Sr. Kaiô. Ele já tava 20, 30 e 50, ele já tava nessa turma aí. E ele diz que se ele não melhorasse, não aumentasse mais e não conseguisse treinar mais com a gravidade aumentada, ele não conseguiria se acostumar ao quádruplo ou ao quíntuplo Kaioken. Ou seja, já com muito mais poder, vamos considerar aí, se ele tinha 8 mil... acostumado a treinar 10G do Sr. Kaiô, já estava ali treinando numa gravidade 3 vezes, 4 vezes maior, já estava indo até 50 vezes, e o Goku ali já deveria estar com uns 30 mil por aí, ele deveria estar mais ou menos com o Kaioken 4 vezes que ele usou no Vegeta lá, né? O poder de luta base dele já tava ali. Mais ou menos o que o Vegeta tava em Namekusei também, né? Vegeta tava com seus 30 e poucos mil ali, quando enfrentou as forças Ginyu e tudo mais. E se o Goku, tão forte assim, diz que ainda precisava melhorar, porque senão não ia aguentar o quádruplo ou o quíntuplo, como que ele ia chegar no 10 vezes? Ou seja, se ele tava preocupado em conseguir o quádruplo ou o quíntuplo, é que no máximo ele deve ter se acostumado com o terceiro, mas ainda não conseguiu usar o 4 e o 5 vezes aumentado. Mas vamos supor, agora já mostrei aí a cena onde o Goku menciona e tudo mais e porque não faz sentido, mas vamos supor que tivesse dado certo. Eu mostrei aí pra vocês o porquê ele não tinha, mas caso ele tivesse, por que não faz sentido pra história? Vamos supor que quando o Goku pisou em Namekusei com seus 90 mil de poder, ele já conseguiu o Kaioken aumentado 10 vezes. Ou seja, se ele com 8 mil
ali 9 mil, em inglês é 9 mil, né, mas em português é o mais de 8 mil, ele multiplicou o seu poder por 10, foi pra 90 mil ali, 10 vezes aproximadamente. E antes, ele aguentava até o duplo. Se agora ele aguenta até o 10, eu tô falando aguenta sem se quebrar depois, tá, rapaziada? Ele tem o controle total do Kaioken. Ou seja, aumentando 10 vezes o poder dele, ele aumenta 5 vezes a quantidade de Kaioken que ele consegue. Ou seja, com 8, 9 mil aguento 2, com 90 mil aguento 10. Entendeu? Multiplicou por 10 o poder e multiplicou por 5 o Kaioken. E agora, o motivo que não faz sentido algum, e até a bendita cena que confundiu todos os fãs de Dragon Ball. Depois daquele Zenkai que ele sofre antes da luta contra o Freeza, o Goku chega na luta contra o Freeza com inacreditáveis 3 milhões de poder de luta. Ele aumentou aproximadamente, tá? É pra mais ou pra menos, 30 vezes o poder dele, cara. O cara foi de 90 mil pra 3 milhões. Foi um Zenkai extremamente absurdo? Foi, mas é oficial. Tá lá na obra, aconteceu, não tem como contestar. Se a cada 10 vezes ele consegue multiplicar por 5 o Kaioken, aumentou 10 vezes o poder de luta, multiplicou por 5, o 2 foi pra 10. Se o cara ganhou 30 vezes, o 10 vezes, ó, multiplicou por 10, o 10 dele devia ir para 50 vezes, depois esse 50 vezes 5 e depois o resultado por mais 5, ou seja, 25 vezes 5 de novo. Ou seja, Kaioken 120 e poucas vezes. Já estaria no nível acima do Saiyajin 2. Mas vamos supor que eu esteja exagerando. Vamos supor que a cada 10 vezes de poder de luta que ele ganhe, ele consegue mais 8 Kaiokens, digamos assim. Que foi o que aconteceu, né, quando ele foi pra Namekusei. Ele saiu com 2, chegou lá com 10, na teoria de que ele tinha. Aumentou 30 vezes o poder dele, ou seja, 8, 16, 24. Ele já tinha o 10, ele ia pra 18, 26, 34. Ele estaria muito, mas muito mais forte do que só os 50% do Freeza que ele aguentou lá com o Kaioken 20 vezes. Quer dizer, o Freeza com 50% já conseguiu tancar o Kaioken 20 vezes. Só machucou ali a mão do Freeza. Ou seja, ele já deveria estar lutando de igual para igual ou até ganhando do Freeza, contanto que ele não usasse 100%. Igual quando o Goku se transformou em Super Saiyajin, tava dando uma surra nele, ele nem clicava com o Goku, porque o Freeza ainda não tinha liberado o seu 100%. Devia estar ali nos 70, né, por aí. O Goku no Kaioken já deveria lutar de igual com esse cara. Já deveria meio que forçar o Freeza a virar o 100% dele. É óbvio que aí a gente vai entrar em campos aí da criação do mangá, né? Pô, ele fez isso pra descontinuar o Kaioken depois, pra aí depois o Super Saiyajin substituir, né, nas transformações do Goku, porque senão seria muito roubado. E por que que isso não seria viável? Porque acabaria com a ideia de transformações em Dragon Ball. Porque se a cada treinamento o Goku voltasse com 10 vezes mais Kaioken, ou 8 vezes a mais de Kaioken, olha como o Goku tá hoje, cara. Sei lá, hoje o Goku na forma base, ele daria um cacete no Freeza 100% daquela época. Com um soco dele, ele derrotava o Freeza. Ou seja, o poder do cara hoje é infinitas vezes maior. Ou seja, o Kaioken dele seria infinitas vezes maior também. O Kaioken dele, que ele estaria acostumado a usar, já bateria num Super Saiyajin 3, sabe? Já teria o mesmo nível do Saiyajin 3. Ou até mais, a gente não sabe quantas vezes o Goku está mais forte, tá? Não tem esse dado. Se ele tá 100 mil vezes mais forte do que ele era lá, não dá pra saber, principalmente no Super, cara. Nossa, no Super os caras exageraram totalmente. Então essa ideia do Kaioken, justamente ela foi descontinuada ali, pro número não ficar roubado. Senão daqui a pouco o Kaioken 100, 200, 300 vezes já imagina, tem Shinran poderia usar, Kuririn poderia usar. E é por isso que não faz sentido essa ideia dele ter chegado em Namekusei 10 vezes mais forte, com 90 mil, e o Kaioken 5 vezes mais forte do que era na Terra também. Porque senão imagina os outros Zenkais, imagina o Zenkai que ele sofreu pro Freeza. Era pra estar... Se ele aumentou 30 vezes o poder,
era pra multiplicar por 5 o Kaioken que ele tinha, 10, vai pra 50, depois multiplica de novo, e depois multiplica de novo. Era um número totalmente exorbitante. E eu sempre achei isso estranho, mas parece que é uma lei entre o fandom de Dragon Ball, né? O Goku pisou em Namekusei com o Kaioken aumentado 10 vezes. Por conta do quê? Por conta da fala que ele diz pro Ginyu que aquele não era nem de longe o poder máximo dele, e depois quando tem Shinran diz lá pro Sr. Kaiô, né? O Goku nessa altura treinou muito, né? Ele deve aguentar um Kaioken 10 vezes aumentado. Mas essas duas falas, elas não significam nada. Porque sobre o Goku dizer que aquele não era nem de longe o poder máximo dele, é claro que não, ele ainda poderia multiplicar por 3, por 4 e por 5. O cara poderia chegar ali a 500 mil de poder no nível do Freeza. Então, tipo, não era nem de longe o poder dele mesmo. Mas não quer dizer que ele tinha mais até o 10 Kaioken pra estar usando. Mas lembrando, rapaziada, que isso é a minha opinião, tá? Eu posso estar totalmente errado. Então, se você não concorda, você acha que eu tô falando groselha aqui, e você tem algumas passagens que eu não reparei, seja no mangá, principalmente no mangá, tá? Ou no anime que prove que eu estou errado, e que o Goku sim tinha o Kaioken aumentado 10 vezes quando chegou em Namekusei, joga aí nos comentários e vamos conversar sobre essa obra maravilhosa que é Dragon Ball. E é isso, nerdola. Obrigado por mais esse vídeo. Se você gostou, mesmo mesmo discordando de mim, se você chegou até aqui, deixa seu comentário, deixa seu like principalmente. Obrigado, né, por ter chegado até aqui. Se inscreve no canal e pense em se tornar membro, tá, rapaziada? E ajuda a gente a bater esses 7 mil inscritos, falta bem pouquinho. Agradeço de coração todo mundo que assiste até aqui. E tamo junto, nerdola!